Oi! Olá, Ângela. Tudo bem? Bom dia. Tá, escuta e ouve bem? Tudo bem, tudo muito bem. Ah, que maravilha. É tão bom te conhecer pessoalmente. Ah, o prazer é todo meu. Não foi falta de falar sobre você. Ah, foi, que bom. Que coisa boa. A sua sogra, eu amo sua sogra. Ah, eu também. Será que ela tá aqui? Ah, deve estar assistindo. Nós estamos no Tá, Instagram e também estamos no YouTube. ótimo. Eu só vou publicar aqui que tá começando, tá? Tá. No Instagram. Bom dia. E aí? Me conta um pouquinho de você. Então, meu nome é Iane Lauder. Eu sou médica formada pela UPE, o curso médico, né? Eu fiz residência em genética médica na Unicamp. Fiz residência em clínica médica 1 ano. Fiz residência em genética médica na Unicamp. E aí eu aprendi mais, me aprofundei mais na genética. Nesse momento eu estou nos Estados Unidos, me especializando ainda mais em genética. Genética. Inclusive, um dos temas da minha pesquisa é a genética do autismo. Olha, que legal! Não é? E o tema nosso é muito interessante, né? O autismo é genético? Oh, isso é muito, tem muita discussão e muito achismo sobre o autismo.
né? Sim. E muitos pais ainda estão sofrendo com pessoas que têm pouca informação sobre o autismo. Então, nessa tarde, gente, vocês vão ouvir da expert, está estudando, ó, genética, ela vai falar para nós. Então, fica à vontade, pode começar. Pode perguntar. Tá bom. Ah, Assim, primeiro eu queria falar um pouco por que que o autismo está aumentando tanto, né? Que a gente ouve tanto, as pessoas até chamam de epidemia de autismo, né? E o que acontece? Na última pesquisa do CDC, que foi esse ano, uma em cada 36 pessoas são autistas. Bem alto, né? Não tem uma sala de aula, não tem um ambiente que você não encontre uma pessoa com autismo. E o que acontece? As pessoas, por esse aumento, sempre tentam encontrar um vilão, né? O que é que está acontecendo? Qual é o fator ambiental que está fazendo que as pessoas fiquem autistas? E aí tentaram culpar a tela, viram que não é a tela que está causando autismo. Tentaram culpar as vacinas, tentaram culpar certos medicamentos e viram que nunca, sempre que era pesquisado, nunca era nada disso. Por quê? Porque, na realidade, o autismo ele é genético, não tem nenhum comportamento, um fator ambiental que você vai ter na sua infância que vai fazer que você fique autista ou não. Você já nasce, sua genética já tem todo um arcabouço que te direciona para isso. Antes do seu nascimento, já se formam as vias, as conexões neurais que vão fazer com que você fique com essas características. Então, o que é que está acontecendo de fato? O que está acontecendo aqui? Primeiro que hoje os médicos, profissionais de saúde, profissionais de educação, eles sabem o que é autismo. Muitas vezes, antigamente, o que acontecia? Eu já tive pacientes assim, paciente com 50 anos hoje, praticamente nunca saiu de casa, porque os pais escondiam, eram segregados da sociedade, não eram investigados, não passavam por investigação médica adequada, então nunca se reconhecia, ou então até se reconhecia, mas pensava, é uma pessoa meio estranha, nunca se diagnosticava de fato. Outra coisa que está acontecendo também, Ângela, que de fato pode estar sendo um fator de aumento, os pais estão tendo filhos mais velhos. E o que acontece? A gente sabe, especialmente no caso do homem, né? Os precursores, os espermatozoides, eles ficam se dividindo. Então, se você tem filho mais velho, eles vão se dividir mais vezes. Isso pode causar mais erros, e aí esses erros podem sim resultar numa criança autista. Então, esses são, assim, os principais fatores que estão fazendo com que o autismo aumente. só que os casais estão casando cada vez mais velhos. Exatamente. Uhum. E é interessante que até esses casais mais velhos, caso desejem ter filhos, mesmo se não tiverem crianças autistas na família, mas especialmente se tiverem, procurem um geneticista para entender melhor quais são os riscos, né? Ter decisões mais conscientes sobre essa questão. Como é que é isso? Por exemplo, muitos falam que é um ambiente, que é isso, que é aquilo outro. Na realidade, o que é o autismo? O autismo, ele é preponderantemente genético. E, assim, acontece em fases medianas, mais posteriores da gestação. E o que acontece é que algumas áreas do cérebro são hiperconectadas e outras áreas são hipoconectadas. Então, é como se a gente tivesse uma grande cidade. E aí, em algumas áreas da cidade, a gente tem muitos, muitos carros. E por isso os carros não fluem bem, a informação não flui bem. Em outras áreas, a gente simplesmente não tem estradas, ou seja, são problemas de conectividade. E isso faz com que a criança autista, com que a pessoa autista veja o mundo de forma diferente, tenha dificuldade no processamento das informações, não consegue interligar uma questão mais emocional à interpretação daquilo. Isso causa esse comportamento autístico. E todo essa orquestra, ela é dirigida por fatores genéticos. Então, são fatores genéticos, sim, que causam preponderantemente o autismo. São. E é interessante você explicar o que é fenótipo e o que é genótipo, né? Porque tem pessoas que têm características, mas não são autistas. Sim, pois é. Existe o que é o genótipo? O genótipo é o DNA. O que é que está escrito no seu DNA? Quais são as variantes que você tem? O que é que está escrito lá? Como se fosse um grande livro, grandes e grandes livros, DNA. O que é que está escrito lá? Isso se chama genótipo. Fenótipo é como você se apresenta para o mundo, como você se comporta, como a gente vê você.
Porque, por exemplo, tem pessoas que têm alguns fatores para autismo no DNA, mas elas não são autistas. Então, ela tem algum genótipo, alguns fatores que indicam autismo, mas no fenótipo elas não são. Entendeu? Inclusive, isso é muito interessante, porque muitas mães e pais falam assim: não, mas eu não sou autista, meu marido não é autista, como é que meu filho é autista e isso é genético? Na minha genética. Mas o que acontece é que você sim tinha alguns fatores para autismo no seu DNA, o seu marido também. Esses fatores se juntaram. Você não manifestava autismo, apesar de ter esses fatores. Seu marido também não. Então, vocês até tinham alguma coisa assim de genótipo, mas não manifestavam. E aí o seu filho tem tanto o genótipo de autismo e o fenótipo também. Ele é autista, ele tem características autísticas. Interessante, né, Ângela? Muito interessante, muito interessante. E tem alguma coisa a ver na genética? É o suporte, né? Nível 3, não verbal. Como é que uns ficam tão agressivos e outros não? Como é que é isso? Então, Ângela, hoje, as primeiras causas genéticas, né? A primeira pessoa que aventou que poderia ser genético foi Reuters, em 1977. Hoje, a gente já tem mais de 1.000 causas genéticas, certo? A gente tem um anuário, como se fosse um anuário, né? Sempre está atualizando lá os genes e as variantes. E aí, o que acontece? Dependendo do gene, dependendo do tipo de causas, por exemplo, pode ser uma mudança, que o DNA é como se fosse um livro, né? Às vezes é uma mudança de uma letra que pode causar alguma doença, às vezes é uma página que está deletada, que sumiu, ou às vezes é algumas páginas a mais. Então, dependendo do tipo de variante, do tipo da causa genética, você pode ter quadros mais ou menos graves. E é isso que acontece. Assim, a gente não se fala normalmente em autismo leve, porque algumas pessoas podem interpretar que se é leve não precisa ter cuidado, mas não é isso. Mas assim, pessoas com autismo com um grau de suporte menor, muitas vezes têm alguns tipos de causa genética que a gente geneticista pensa mais, e outras pessoas com um grau de suporte maior, a gente já vai pensar em outras causas. Então, o médico geneticista, ele faz esse tipo de pensamento, né? Dependendo do tipo de autismo, do nível de suporte que a criança tem, também das comorbidades que ela tem. A gente pensa qual tipo de código, de mapeamento genético a gente tem que fazer na criança para tentar chegar numa resposta. Então, sim, tem alguma correlação entre a causa genética e como a criança se manifesta, né? Criança ou adulto. Que legal. O interessante, como você falou, que antigamente as pessoas eram consideradas como doença psiquiátrica, colocavam os filhos lá no canto, muitos iam para o hospital psiquiátrico mesmo, né? Sim, com certeza. Eram outros diagnósticos que se davam. Eram outros diagnósticos. E ainda, hoje, nós temos essa desinformação? Com certeza. Assim, a gente tem, felizmente, assim, especialmente na área da saúde, profissionais da saúde e educação, a gente consegue, os profissionais, na maioria, sabem o que é autismo, que a gente sabe que há anos atrás era uma dificuldade para pacientes autistas explicarem, eles tinham que explicar para os profissionais de saúde o que significava isso. Pacientes mais velhos, né, passaram por isso. Hoje, claro, que a gente tem bem mais informação, né, mais conscientização, tem programas de governo, de auxílio e tudo, mas o que eu vejo acontecendo é mais desinformação, né, são as fake news, informações falsas e desinformações que se espalham. Esse, na verdade, é o nosso maior problema, excesso de informação falsa, informação rasa. E não é só a desinformação, tem a forçação de barra também, né? Porque se eu tirar o sangue dali e aplicar aqui, vai ter cura. Ah, esse negócio, como é que é isso? Não, a gente tem que ter muito cuidado, extremo cuidado, porque tem muitas mães querendo o tratamento, querendo dar um suporte melhor para o filho, mas ao mesmo tempo tem algumas pessoas querendo se aproveitar disso, com terapias que não são provadas, com coisa que não existe. Então, assim, o que eu recomendo é que procure profissionais realmente que sejam referentes, profissionais habilitados naquilo. Porque, por exemplo, na genética, sim, às vezes a gente pode propor um tratamento diferente, mas por quê? Porque de acordo com sua característica genética, né, com o seu código genético diz, a gente vê
Não só se você é autista, mas você é autista por isso. Você é autista por Uhum. causa desse gene aqui que está mutado. Então, com isso, a gente consegue oferecer mais alguma coisa no sentido de saber por que você é e saber o que aquilo pode causar. Então, eu pesquisei e vi que esse gene, você pode, além do autismo, às vezes ter uma arritmia. Então, a partir disso, a gente já vai tratar a arritmia até antes, já se prevenir com relação a isso, e várias outras comorbidades que a gente já pode prever de acordo com a sua genética, e consegue oferecer um tratamento mais personalizado, um tratamento mais completo para aquela pessoa em si, não só do autismo, mas tratando a pessoa como um todo. Então, é isso que a gente consegue fazer. E é muito positivo. A gente tem tido bons resultados. E por que é muito difícil ter na equipe multidisciplinar um geneticista? Nossa, Né? isso é uma dor que eu Porque tenho. uns vão, porque vão para um, vão para outro, mas ninguém fala, vamos fazer um estudo, um mapeamento, para ver o que a gente pode fazer, porque como todo autista não é igual, né? Se você fizer um mapeamento, você vai auxiliar bastante. Com certeza. E aí, o que acontece? E às vezes até algumas pessoas oferecem, mas não é o médico geneticista. Às vezes até tem na clínica, ou o próprio outros profissionais, eles fazem o mapeamento genético. Mas não é o ideal. Por quê? A gente da genética, a gente tem que fazer uma consulta bem longa e tem que fazer como se fosse uma faxina da criança, uma faxina do paciente, dos pés à cabeça, avaliar todo o paciente, fazer medições, avaliar comorbidades para saber qual é o exame genético apropriado, porque não adianta pedir qualquer exame genético. A gente tem que avaliar qual é o apropriado, porque muitas vezes ele vai vir negativo, mas não foi porque ele era negativo. Você não teve a expertise de fazer as observações corretas na hora de pedir o exame. Então, isso é muito importante. Nossa, ainda tem isso? Sim, com certeza. Pois é. Por isso, assim, que geralmente, né, quem faz esse diagnóstico é o neurologista, mas a parte genética, o ideal realmente é que seja feita por um médico geneticista, é quem tem mais expertise para isso. É que realmente vai conseguir solicitar para que esteja a maior probabilidade de vir adequado, né, de fazer uma investigação adequada, e também que vai conseguir, de fato, interpretar melhor. Porque não são exames fáceis de interpretar, são exames complexos. E muitas vezes um estudo raso, um estudo mais rápido, assim, não vai conseguir entender o que significa aquele exame genético. Uhum. Mas por que tão poucos geneticistas? A gente está com 400 geneticistas no Brasil, isso é bem pouco, né? Se comparar com as outras especialidades. E o que acontece é que é um descompasso, porque a genética ela cresce muito rápido, a gente já tem. A genética está se infiltrando, né, em várias áreas, mas o número de geneticistas, infelizmente, não cresce no mesmo compasso, né? Então a gente tem um pouco dessa defasagem. Mas em Pernambuco, se eu não me engano, são 4 ou 5 geneticistas que existem. Em São Paulo tem uma concentração melhor, mas tem estados que tem 1, 2. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa defasagem, mas a gente está começando a abrir outras residências para que se possa ter mais médicos geneticistas, de fato. Aí, ó, uma pergunta para você: as condições ambientais podem desencadear o autismo? Boa pergunta. Então, as condições ambientais não podem desencadear o autismo. O autismo você nasce autismo. No seu código genético está escrito, predito, que você pode ter consideração, pode ter características autísticas. Não tem nada que você possa fazer. Nem se você quiser tornar uma pessoa autismo depois que ela nasce, não há nada, nenhuma vacina, nenhum remédio, nenhum filme, nenhuma tela que vá fazer seu filho ficar autista. Você falou tudo, tela, porque as pessoas agora falam que é o excesso de tela que tem trazido os autistas. Não que seja bom, né? Ninguém tá apoiando o excesso de tela, mas não causa autismo, não tem a ver. E assim, muita gente falava que eram as mães geladeiras, né? Mães frias. Isso mesmo. Ô, gente, como que essas mulheres sofreram, né? Sim. A psicanálise fez um desserviço mesmo nessa relação. Pois é. Elas sofriam porque cuidavam do filho e ainda eram culpabilizadas. Por ser geladeira. É muito difícil isso. Mas você acha que nós vamos caminhar para trazer esse médico
na equipe, né, para fazer esse estudo, ou é porque é muito caro que os pais não procuram? Então, a gente já tem caminhado, né? Já tem várias equipes que têm reconhecido a importância de geneticista e contratado, assim, de fato, um geneticista. E eu considero que seja, assim, caso seja desejoso de oferecer o melhor tratamento possível ao filho, é ideal que se tenha um médico geneticista. E aí tem que avaliar, né? Tem alguns exames que são cobertos pela ANS e tem que avaliar direitinho. Muitas vezes você pode conseguir um valor bem, bem amigo para esses exames. Então, e assim, por exemplo, os exames genéticos, eles têm sido barateados, sim. Porque, por exemplo, em 2000, que foi o primeiro genoma, ele custou $1 bilhão. Uau! E hoje a gente já consegue fazer ele por 7 mil. Assim, não 7 mil reais. E aí, dependendo do caso, tem que ver a questão do plano e tudo. Mas, assim, é um barateamento absurdo. É uma tecnologia de ponta que a gente está conseguindo e ainda vai conseguir mais com que ela fique acessível. Uhum. E cada vez mais a tendência é fazer esse estudo primeiro, né? Porque um diagnóstico clínico é assertivo, mas a pessoa precisa ter a expertise real para isso, né? Então, se tivesse mapeamento, com certeza vai evitar muitos falsos diagnósticos. Nossa, Ângela, quando aconteceu várias vezes. Paciente chega lá com 18 anos, a mãe fala: não, doutor, ele é assim porque ele é autista. Mas aí a gente faz de fato uma avaliação dos pés à cabeça e a gente percebe. Ninguém olhou para essa criança com um nível de detalhe melhor. Ela não, ela tem outro diagnóstico, ela tem um diagnóstico sindrômico, né? Às vezes ela pode ter uma síndrome, ela tem uma causa genética muito aparente. Então, isso é muito necessário, né? E assim, a partir de desvendar essa causa genética, a gente consegue também tratar melhor e dar um suporte melhor, dar uma explicação melhor para a família. E felizmente está ficando mais comum, né? A busca, né? É a questão de sair da mesmice, sair da desinformação, né? Bater a porta na cara, porque muitas vezes investe muito e não caminha. Então, tem tudo isso. E qual o conselho que você daria? Qual o conselho que eu daria para as mães? Primeiro conselho, a culpa não é sua. É uma coisa muito que a gente tem que dizer para essas mães, porque muitas vezes a gente vê que elas chegam sobrecarregadas, de fato, né? Primeiro, a culpa não é sua, você está cuidando bem da sua filha, está fazendo o melhor que pode. E o conselho que eu daria seria: confie em você mesmo e na equipe médica, que com certeza juntos vamos fazer um bom trabalho. E o médico neurologista, a equipe multidisciplinar, com psicologia e tudo mais, e também o médico geneticista, nós podemos nos juntar para que, de fato, possamos dar o melhor suporte possível à pessoa com autismo e o tratamento mais personalizado para ela. Isso é muito sério. Então, é hereditário? Pode ser hereditário ou não, porque o que é genético não necessariamente é hereditário. Muitas vezes, a sua genética ela é herdada dos seus pais, certo? Mas alguns fatores genéticos podem mudar um para o outro, porque na sua formação aconteceu alguma coisa. Entendeu? Entendi. Na sua formação pode ter tido uma mutação, alguma coisa que é genética, porque foi no seu DNA, mudou o seu DNA, mas não foi herdado dos seus pais, foi uma coisa nova. Estou vendo uma pergunta aqui, né? A Marlene está perguntando: uma criança que não fala com 3 anos, brinca sozinho, fica irritado, pode ter autismo? E os pais não levam para uma avaliação, porque tem medo do diagnóstico. Então, 3 anos já é uma idade avançada, um pouco mais avançada, né? É questão de não falar. E aí, sim, pode ser que haja um diagnóstico de autismo, pode ser outros diagnósticos, pode ser um atraso de fala, né? Que não necessariamente é autismo, existem um leque, né? De diagnósticos diferenciais, mas essa criança tem sim que ser avaliada por médicos para que se dê um diagnóstico. Então, é imperativo. Porque, assim, quanto antes a gente começa. A gente às vezes fica com receio, né, do diagnóstico e tudo, mas a gente tem que entender que quanto antes a gente souber e a gente entender o que a criança tem, melhor, porque a gente vai
quanto mais precoce a estimulação e tudo, a gente vai conseguir dar uma inclusão melhor para essa criança. Uhum. E é interessante a gente perceber os marcos do desenvolvimento, gente. Exatamente. Até 3 anos se espera o quê? Porque tem muitos, pode ser um TDL, uma questão de linguagem, Com certeza. como a própria doutora falou, Iane, né? Tem outras patologias, outros diagnósticos que têm sintomas também parecidos, mas não formaliza essa questão. É bom, essa questão da genética é bom porque não tem erro. Tá aqui e agora vamos que vamos. Exatamente. Exatamente. E assim, a questão do medo do É igual diagnóstico. a minha família geneticamente tem AVC, Sim. aneurisma. Uhum. Então, todos nós tivemos que fazer para poder ver, né? Então, já perdi 5 irmãos com aneurisma, familiares antigos, eu fiz e tenho. Então, ou seja, eu tenho que me preocupar com isso, né? Então, isso foi uma pesquisa genética, isso foi um mapeamento genético. Facilitou para que os primeiros que não fizeram, não tiveram, morreram, né? Agora, eu fiz, estou viva. Pois é, e assim, as pessoas têm medo do diagnóstico, têm medo daquilo, mas o diagnóstico ele não é uma prisão, o diagnóstico é uma liberdade, na verdade, é uma explicação. Então, e assim, a partir do diagnóstico, você vai ver muitas pessoas vão te ajudar, você vai ter um apoio, né, de profissionais, mesmo pessoas da família, e é mais fácil quando você reconhece o que é, né? Uhum. Hoje já tem estudo genético também para câncer, né, para Alzheimer. Então, gente, a gente não pode ficar só no olhômetro, né, no achismo, não, ou então sofrendo, não. O DNA é a composição do ser humano. E ali a gente vê tudo, é o mapa do ser humano. Exato. Né? E o que acontece, Ângela? Isso se chama medicina preditiva. E é exatamente o que você fez. Você viu o seu código genético e você viu que você tinha uma inclinação maior, bem maior, a ter aneurisma. Uhum. Tem até a questão da Angelina Jolie, né? Há 15 anos ela já fez isso. Câncer. Só que hoje, a gente, com mais de 100 doenças, a gente já consegue prever antes delas acontecerem e a gente consegue ter medidas para que ela, muitas vezes, não aconteça, ou então, se acontecer, que você detecte ela muito no início, então o tratamento vai ser mais tranquilo. E isso é uma coisa realmente que tem mudado a vida de muitas pessoas. Agora tem uma lenda, não sei se é lenda, não sei se é real, a questão do DNA ter o nome de Cristo, como é que é isso? O DNA ter o nome de Cristo, essa é uma novidade para mim, mas eu vou pesquisar, gostei dessa informação. Eu não tinha ouvido falar isso na academia, mas a gente pode buscar. Tem uma pesquisa falando que tem o nome de Cristo em hebraico, Yahvé, que o nome dele dá a quantidade da numerologia do DNA, né? Sempre 7. Então. Pode ser. Pode ser. Uhum. Com certeza. Então, uma coisa que a gente vai esperar você trazer essa resposta para nós. Vou trazer. Não, nunca duvide, né? Uhum. O cientista nunca duvida. E foi um cientista bem renomado mesmo que fez essa pesquisa, e a gente já vê essa funcionalidade. Então, tem como liberar, né? Se a gente gastasse mais com a genética, mais com essa especialização, e fosse mais barata, né? Com certeza, nós não precisaríamos gastar tanto com hospitais. Exato. Né? Uma medicina que trabalha o anterior, né? Com certeza não vai chegar a posteriori. Às vezes as pessoas acham, não, mas é um exame caro, mas tá bom, mas qual é o preço de prevenir um câncer? Qual é o preço de prevenir uma doença cardíaca? Qual é o preço de saber o risco do meu filho ter alguma doença e se prevenir? Então, quanto mais velho, o André Andrade. Quanto mais. Quanto mais velho o pai e a mãe, há mais chance de ter um filho com defeito genético.
Sim, é verdade. E, Ângela, uma coisa que as pessoas costumam culpar muito a mãe, né? Ah, a mãe não pode ser velha, mãe até os 35. Mas não é assim que acontece. A gente tem tanto a idade materna quanto a idade paterna, elas podem sim influenciar o risco de algumas doenças genéticas, inclusive o autismo. Isso mesmo. Esse negócio de. Mas isso também estimula muitos homens a casar com mulher novinha por causa do filho. Ó, vem também do homem, gente. Ó, espermatozoide também velho também dá problema. Pois é, exatamente. É a questão da mulher, mas que o óvulo é velho, né? Vamos dizer assim, e no Uhum, homem, os precursores dos espermatozoides, eles se dividem muito. Então, se você for velho, eles vão se dividir mais e mais chance de acontecer erro. uhum. Ah, isso é muito legal. Acabar com esse negócio de achar que é só mulher, só mulher, só mulher, né? E se muita gente fala assim, mas eu casei com uma mulher que parece que na casa dela todo mundo é autista. Meu filho puxou a família dela. Então, a gente sabe que sim, tem clusters. Clusters são, assim, aglomerações, famílias que têm muitas pessoas com autismo. Porque, de fato, a Uhum, genética, então, e a genética da família é muito similar. Então, de fato, por exemplo, um casal que tem uma criança autista, ele já tem risco maior de ter a próxima criança autista. Um casal que uma das partes é autista também tem um risco bem maior de ter um filho com autismo. Então, isso de fato é uma verdade, né? Que quanto hum, que conglomerados, famílias com mais pessoas autistas têm mais chance, né? Até porque os fatores genéticos são mais preponderantes naquela família. uhum. Só que assim, é muito Ah, importante isso. também esclarecer uma coisa, porque, por exemplo, eu já tive um paciente assim, que era um casal e a mãe tinha uma irmã com síndrome de Down. E aí nasceu um filho com autismo. E aí o pai culpava a mãe. Não, mas sua irmã tem síndrome de Down, foi por causa da sua família. E não tem nada a ver. São causas completamente opostas. Uhum. Então é bom esclarecer, né? É muito bom. Eu lembro na minha época, né, já tem muitos anos atrás, que os meus pais falavam assim: mulher tem que casar cedo, porque mulher, quando tem filho velho, nasce down. Olha aí. Meu Deus. Mas assim, realmente é bom conhecer os riscos, até porque assim, mulheres muito jovens também, que têm uma adolescência precoce, elas também têm maior risco. Sabia? Síndrome de Down também. E aí, Viu? assim, pois é. É bom Tá saber esses vendo? riscos, de fato. Que coisa. Gente, a informação nos liberta. Isso é mágico. Sim. Porque se tivesse tanta informação assim, a gente não ia cair em quantos golpes, igual eu assisti uma moça falando que se brincar com ioiô, eu foco mais, eu tenho mais atenção, eu ajudo no cura o TDAH, pelo amor de Ai, meu Deus. Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gente, ioiô é brincar, que bom, estimula sim questão motriz, olha que ótimo, né? A questão do peso, isso tudo ajuda, gente. Pode ser até uma intervenção, mas essa questão, quando cientificamente não é comprovado, a tendência das pessoas é já partirem para a cura. Né? Então, vai ter cura. Se tirar o sangue dali e colocar aqui, se fizer isso, fazer aquilo, se você der um susto nele, melhora. Então, assim, é tanta coisa, que as pessoas se perdem. Exato, exato. E assim, procurar profissionais sérios, né? Porque, assim, de fato, existem inovações, existem novidades trazidas pela genética, enfim, que podem melhorar, que podem trazer um tratamento mais completo, mas tem que ter muito cuidado nesse processo também, né? Uhum. E quais as novidades aí que você está nos Estados Unidos, que você está vendo aí que pode chegar até nós aqui? Com relação ao autismo, hoje, os exames genéticos, assim, o autismo é genético, mas o que acontece? Muitas vezes, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue diagnosticar alguns casos e outros não, consegue identificar esses fatores. Hoje, eu diria que cerca de 40% ou mais dos casos com autismo a gente consegue identificar a causa genética. E o que eu estou estudando é que, para que mais casos de autismo a gente consiga identificar também. É um estudo bem interessante, porque assim, é o seguinte,
chama score de risco poligênico. Só que ele é super complexo de se fazer. A gente tem que... Porque hoje a gente analisa genoma por genoma, né? Pessoa por pessoa. Só que nesse score de risco, a gente tem que analisar várias pessoas ao mesmo tempo, centenas, milhares, e analisar tudo ao mesmo tempo. Isso é bem complexo, né? Tem que ter um matemático, um cientista da computação, para que a gente consiga, de fato, analisar bem esses dados e consiga ler esse livro tão complexo que é o DNA de uma forma mais exata, né? Ler melhor para ter mais respostas e para que seja mais exato também. E aí, no futuro, também, a gente tem na minha faculdade, né, que é a Georgia Tech, tem o setor de engenharia genética. Eles também têm estudos, é bem interessante, né? Mas é uma coisa mais que está em pesquisa, mais para o futuro. Então, você foi em busca da fonte, na fonte. Exatamente, na fonte. Então, daqui 5 anos, você volta com tanto de informação. Com as respostas. Sim. Mas, por que você teve que sair fora do país? Então, eu queria... O que eu fazia no Brasil? Eu fazia pesquisas relacionadas às doenças genéticas. E... Com relação a doenças genéticas, a gente sempre analisava o genoma sim. Só que para o tipo de pesquisa que eu queria, eram pesquisas mais ousadas, estava tendo muita dificuldade no Brasil de encontrar locais que me dessem o suporte para isso, né? Suporte científico, o suporte de patrocínio, né? Que a gente precisa de bons patrocínios para fazer esse tipo de coisa. E aí, felizmente, estou agora na Georgia Tech, onde eu consigo realmente ser mais ousada e fazer exatamente o que eu quero na minha pesquisa. Muito bem. E você ainda continua atendendo online? Sim, atendo online. Aí, André, ó. Olha lá. Como marcar uma consulta com a doutora Iane? Eu vou no meu Instagram, a gente pode mandar um direct, tem número também do meu consultório. Tá. Então, essa pesquisa mais ousada vai ajudar mais 40%? Esse é o nosso objetivo. Felizmente, vamos conseguir fazer sim. Ele vai conseguir ter diagnósticos mais precisos. Mas vai ser muito caro para a nossa realidade? Então, os exames genéticos, eles estão sendo cada dia mais barateados, né? A nossa expectativa é que em alguns anos a gente tenha preços mais acessíveis mesmo, né? Só que aí a gente vai esbarrar em outro problema. A partir, às vezes, né? Quando o exame fica mais acessível, a gente tem que ter o cuidado de banalizar. Às vezes, pessoas que não são tão qualificadas vão começar a pedir e tem que ter muito cuidado com isso. Porque você pode ter conclusões erradas, esdrúxulas e que podem atrapalhar. Então, realmente, tem que ser feito o exame genético e, idealmente, por um médico geneticista que consiga, de fato, interpretar. Então, tem que ter um acompanhamento, né? Tem que. Porque, assim, uma coisa que acontece também, às vezes a gente faz o seu código genético hoje e a gente tem um resultado. Mas a tecnologia que a gente tem hoje é diferente da tecnologia que a gente vai ter daqui a 1 ano, 2 anos. Então, é importante ter esse acompanhamento. Mas pode ter alguma mudança? Com certeza. A gente vê muitos pacientes com variantes que a gente chama incertas, mas aí, com o passar do tempo, a gente vai pesquisando e vão saindo outras pessoas no mundo, outros pacientes que também têm essa mesma variante, e a gente vai conseguindo ter respostas melhores e ter conclusões melhores de acordo com o exame. E, às vezes, o que acontece também é que, por exemplo, a gente descobre uma variante, hoje não se sabe nada, mas daqui a 1 ano a gente descobre que ela está relacionada a aneurisma, por exemplo, ou a arritmia. Então, é muito importante esse acompanhamento para que possa ser sempre avaliado, né? E me fala uma coisa, como é que é esse padrão? Como é que é um padrão, né, de um DNA assim, padrão? Nossa, o DNA padrão, para falar a verdade, ele não existe. Porque, assim, a gente sempre tem um preconceito muito grande, né? Às vezes a gente vê até em famílias, quando se acha uma mutação em uma pessoa, essa pessoa fica estigmatizada. Mas a gente tem que saber que todos nós temos mutações, entendeu? Todos nós temos variantes que podem ser patogênicas. O que acontece é que muitas vezes essas variantes, elas não são manifestas. Porque você sabe que o nosso DNA é em duplicata, né? A gente vem um livro da mãe e um do pai.
Então, muitas vezes, a gente tem algumas mutações, só que como é em um só, não, pode ser que não manifeste a doença. Então, a gente tem que entender, todos nós temos mutações há milhares de anos, isso é até importante para não se culpabilizar, né, por ter passado, entre aspas, aquilo para o filho, mas muitas vezes aquela doença pode se manifestar de uma forma mais discreta ou não se manifestar. Então, não, assim, não existiria o que seria um DNA padrão, né? Existem DNAs diferentes, mas algumas dessas diferenças podem causar algumas doenças mais graves, ou não. Uhum. Então, não existe padrão, porque existe união de um e do outro, então tem uma carga genética de um lado e do outro, né? Mas, então, para casar, então, a gente vai ter que fazer esse estudo, né? Assim, para casar, especialmente quem tem algumas doenças genéticas, né, na família, e também, por exemplo, primos que se casam entre si, ou então pessoas de uma cidade muito pequena, que acaba sendo meio primo, né? Cidades muito pequenas. O ideal é que fosse feito um estudo de fato para entender os seus riscos, né? Ou então casais mais velhos. Porque aí os riscos são complicados, né? Os riscos. Porque é a mesma carga genética de um lado e do outro, né? Exatamente. É o risco do casal, né? O risco do casal pode aumentar quando existe a questão de parentesco. E também quando existem algumas genéticas na família. Porque, assim, o que a gente vê muito, Ângela, é que, por exemplo, existem uma família que corre muito uma doença. Por exemplo, ela, né? Ela é um tipo de doença. E muitas vezes, uma irmã, uma pessoa que tem ela, fala, não vou ter filho de jeito nenhum, porque senão meu filho vai nascer assim. E quando a gente faz o código genético, a gente vê que nela nem teria esse risco. Entendeu? Então, é importante também para que haja tirar o estigma, né? Entender melhor a genética daquela pessoa e os riscos que de fato ela corre e que ela não corre. Uhum. Então isso abrandaria também, né? Com certeza. Nossa, a gente vê tantos casais, Ângela, que eles acham que tem um risco aumentado para certa doença, mas quando a gente vai fazer de fato o código genético, isso não se comprova. Eles seriam um risco de qualquer pessoa, da população em geral. Uhum. E eles, assim, se privaram, às vezes, de ter filhos, de viver várias coisas na vida com a informação que seria falsa. Lá, ó. Que maravilha essa live, doutora Iana, é incrível. Obrigada, doutora Ângela, equipe. O tema é complexo e vocês me surpreenderam. Como temos que estudar cada vez mais. Isso mesmo. Um prazer, Nília. A questão, a intervenção, ela é necessária, tem que se fazer. Então, tem que fazer TCC, tem que fazer TO, tem que fazer fono, tudo isso tem que fazer, né? Nós sabemos disso. Mas tem muitos que passam despercebidos. Tem autistas que passam de suporte 1, que passam despercebidos. E são pessoas que explodem à toa, que a vida social é empobrecida, tem toda essa questão, e que são considerados chato, estranhos, essa coisa toda, né? Mas a coisa não caminha. Então, por que eles passaram despercebidos? Eles passaram despercebidos por uma falta, muitas vezes, de informação e não só informação, mas às vezes de prestar atenção naquela criança, né? Os pais viam alguns certos tipos de comportamento, mas às vezes ou não queriam falar sobre, ou rotulavam como alguns nomes, chato, estranho, agressivo, rotulavam de alguma forma, mas não reconheciam que de fato havia um comportamento ali que não era típico. Então, e até dos próprios professores, né? Existe às vezes algum movimento de querer culpabilizar a criança, de rotular a criança e não querer entender, porque às vezes entender é mais difícil. Não querer entender a criança, às vezes, de referir de fato para um profissional que vá reconhecer de fato alguns sintomas que podem indicar que seja uma criança neurotípica. E assim, descobrir é uma libertação, né? É você se entender, é se autoconhecer, e a partir do momento que você se conhece de fato, você consegue viver melhor. Autoconhecimento. E isso é sério. Mas talvez esse padrão na família, todo mundo é assim, porque quando
muitas vezes a gente dá retorno, aí a pessoa fala assim, lá em casa todo mundo é assim. Aí a questão, de novo, de fenótipo e genótipo, né? Que Exato. talvez por isso que as pessoas falam da questão do ambiente provoca o autista. Gente, ó, tira isso do caderninho. Isso É. não acontece, tá? Né? Então, é, talvez até a forma da família se comportar é disruptiva, tem disrupção, e que não é autismo, Com certeza. Mas né? tem que ter cuidado com esse discurso, porque não vou investigar isso, porque a minha família toda é assim. Mas às vezes várias pessoas da família têm o diagnóstico e nunca foram investigados. Uhum. E E justamente porque é genético. é, isso mesmo. Eu queria que você repetisse de novo o porquê que é genético, para poder parar com essa coisa. Ah, por que isso? É culpa de um, é culpa de outro. Mas, gente, não é culpa, é genética. Se é Exato. genética, se você não faz esse estudo antes, você corre qualquer risco em qualquer doença. Exatamente. Na questão de culpa, nosso DNA está sendo escrito e replicado há milhares de anos. Ninguém tem culpa de porque ele é assim ou porque ele é de outro jeito, né? Então, sim, o autismo é genético. A criança nasce com autismo, pode ser que se perceba muito depois, mas se nasce autista, e são fatores genéticos que orquestram as vias de sinalização neurais e que são determinados pela genética e não podem ser modificados com qualquer comportamento que você tenha depois. Claro, todas as terapias adequadas, você consegue se adaptar melhor, viver em sociedade melhor, ter uma vida mais saudável, mas você não vira autista ou deixa de virar autista. Ah, essa frase é muito interessante, né? As intervenções vão trabalhar com estratégias e adaptações, não deixa de Exatamente. ser autista. E aí eu queria te perguntar, como é que é isso? Passa do suporte 1 para o suporte 2, suporte 3, ou do suporte 3 para o suporte 2 para o suporte 1? Como é que é isso? Então, a gente tem os 3 níveis de suporte, né? No Brasil, a gente usa assim. E, é claro, de acordo com alguns fatores, às vezes mesmo a idade, né, a maturidade da criança, às vezes a adaptação pode ser que haja uma necessidade crescente ou às vezes decrescente daquele suporte. E você não vai ser menos ou mais autista por causa disso, vai continuar sendo da mesma forma autista. De fato, pode ser que você já tenha se adaptado melhor e consiga autonomamente ter uma adaptação melhor àquele ambiente, né? Mas não é menos autista por causa disso. Isso, é autista, né? Isso. Suporte 1 que precisa de um suporte mais tranquilo, suporte Exato. 2, suporte 3 é suporte, gente. Então, à medida que tem a intervenção, as estratégias vão melhorando, ele pode até evoluir para um suporte 2, menos suporte, mais autonomia, Exato. tá? Então, é isso que quer dizer o suporte. Não quer dizer que vai intervir, vai passar para um e vai curar. Não. Essa palavra cura é para gripe, tá? Pneumonia, Exato. gripe, bactérias, micróbios, essas coisas assim que a gente fala de cura. Mas quanto a essa questão que diz respeito à genética, gente, é um estudo. Isso é um estudo, né? Eu queria que você explicasse novamente o que é genética, né? Para quem Então, está entrando agora. bem-vindo, caso esteja entrando agora. Então, na genética médica especificamente, nós estudamos os fatores genéticos do indivíduo. Os fatores, isso pode tanto auxiliar no diagnóstico, como no caso de autismo, a gente consegue muitas vezes dar um diagnóstico mais específico, entender por que aconteceu e o que a gente pode fazer a mais por aquele paciente para atender ele de forma holística, né, de acordo com ele, com a genética dele. E a genética, muitas vezes a gente consegue entender melhor seu indivíduo no sentido dos seus riscos genéticos, que ainda não são diagnósticos, né? São riscos genéticos para doenças como cânceres, doenças cardíacas e muitas outras doenças. Então, isso é a genética, né? É olhar de uma forma holística para o indivíduo, não só para o que ele está apresentando, né? O que ele está tendo de fenótipo, mas também para o que está escrito no código do DNA dele. A partir disso, o que é que a gente pode fazer a mais? Como a gente pode melhorar a sua saúde? No sentido, às vezes, de
melhorar a longevidade, melhorar seus cuidados em saúde, seu autoconhecimento. Isso que é a genética. Uhum, tá. E você disse que no Brasil nós temos 400 Uhum, geneticistas, né? exato. Aqui, isso no Brasil. No Brasil inteiro temos cerca de 400 geneticistas. É bem, infelizmente, pouco, né? Uhum, Porque justamente era uma área muito nova, mas que veio com uma explosão, assim, né? Então, a quantidade de pessoas que estudam não acompanhou o quanto a genética evoluiu, até porque a inteligência artificial está fazendo que, assim, esse desenvolvimento da genética e como a genética pode ajudar na nossa vida, né, na nossa saúde, de uma forma exponencial, né? Então, de fato, a gente ainda não tem tantas pessoas que são preparadas para isso, mas pode sim uhum, ser de muita valia para melhorar a saúde das pessoas. tá. E o DNA é o que mesmo? O DNA é nosso código, né? É nosso livro, onde está escrito Uhum. quem somos, onde está escrito como é que vai ser nosso nariz, onde está escrito quais doenças a gente tem mais propensão para ter, qual vai ser o formato do nosso corpo. É basicamente isso. O DNA é o livro, vamos dizer assim, que está escrito a nossa vida. Tá. E esse DNA, ele fica onde? O DNA, ele fica no núcleo das células. Cada Hum. célula que você tem, ela tem um núcleo. Então, a gente tem um DNA repetido várias vezes, né? O DNA fica exatamente aí. Aham. Ah, cada célula. Então, vocês estão vendo que não é qualquer coisa, gente, né? Não é Exato. qualquer coisinha. É um estudo profundo. Quantas células nós temos? É muita coisa, Então, né? e exatamente por isso, a gente, não, mas vamos mudar. Isso está em estudo, né, de fazer essa edição gênica, mas assim, a coisa complexa, por quê? Porque em cada célula está escrito. Em cada pequena parte de você está escrito como é para ser. Entendeu? Então, por isso que é muito complexo. É. E a tendência é aumentar o número de médicos geneticistas? Felizmente, sim, tem aberto algumas áreas de treinamento, né, algumas residências. Uhum. Mas, assim, não vai ser um aumento exponencial ainda, né? Vai ser um aumento mais discreto. Uhum. Tá. Agora, para fazer essa residência demora quantos anos? No meu caso, eu fiz clínica anteriormente, né? Então, no meu caso, foi um pouco mais, mas a residência de genética em si são 3 anos. 3 anos de Uhum. bastante E você estudo. fez, você fez clínica para juntar, né? Uma questão Exato. interna. Uhum. O Então, fenótipo foi com o muito. genótipo. É, Clínica para entender melhor o fenótipo, né? E a genética para entender melhor o genótipo. é. Ah, então isso é muito, muito interessante mesmo. Você gastou um tempo, né, para poder ter essa noção das duas visões, né? Muito Exato. E legal. assim, tem que entender também que a genética, ela é uma especialidade diferente no sentido de a gente não trabalha com quantidade. Por exemplo, muitas vezes no meu consultório, a gente tinha 2 pacientes por dia, e estudava várias horas aquele paciente, o fenótipo dele, e estudava várias horas também o DNA. Então, realmente um trabalho de conhecimento profundo e de tentar entender melhor aquele indivíduo. Entendeu? Então, é por isso mesmo que as consultas com a genética, elas são mais longas, elas exigem um tempo um pouco maior, onde a gente pergunta desde o nascimento daquela pessoa até a vida atual. Uhum. Então, assim, é uma medicina um pouco diferente, né? A gente até estranha um pouco quando... Tá. E muitos autistas têm procurado? Muitos Sim, pais têm procurado? com certeza a gente tem tido uma demanda muito grande de pais que desejam conhecer melhor, entender melhor, tanto com demanda espontânea, né? Os pais desejam entender melhor o que está acontecendo com o filho da perspectiva genética, tanto com encaminhamento de outros profissionais que entendem que seria ideal, né? Que aquele paciente tenha o suporte, tenha um entendimento melhor da genética. Ah, então hoje já tem tendo essa busca, né? Um por indicação e outro por uma demanda dos próprios pais. Alguns por indicações e outro por demanda E assim, não só dos próprios pais, né? Porque a gente tem pessoas mais velhas que são autistas também
e que tem autonomia, e muitas vezes a própria pessoa que quer entender melhor. Ah, tá. A pessoa descobriu que tem e quer Isso, fazer esse estudo, né? E tem pessoas que também tiveram um filho autista e querem saber a o risco. proporção de ter um segundo risco de ter um segundo filho. Exatamente. E assim, essa proporção, ela, uma base seria. É porque assim, não dá para dizer, na verdade, um número exato, porque cada paciente é um paciente, mas a gente tem como calcular qual seria o risco em porcentagem de ter um próximo filho com autismo, Uhum. de Porque acordo com a genética dos a dois. gente vê muito pessoas que têm 5 filhos autistas, né? Tentou um, tentou outro, não, o próximo não virá, aí tá, tem os 5 autistas. Exatamente. Por exemplo, às vezes a gente tem um risco de 25%. E aí as pessoas querem entender, não, se eu tiver 4 filhos, um vai ser autista, mas não é isso. É cada filho vai ser um dado novo, entendeu? Então, é o risco de 25% para cada filho. Ah, e como é que é isso? Para cada filho? Para cada filho. Se você tiver um filho, ele tem chance de 25% de ser autista. Vamos supor que ele seja. O próximo Uhum. filho tem chance de 25% de ser autista também. E aí pode ser também. Agora, sim, eu estou falando 25%, mas é um número genérico, tá? Não estou falando que todo casal que tem um filho com autismo tem chance de 25%. Tem que calcular direitinho, mas o risco é para cada filho, não é para a prole inteira, né? Cada filho que você tiver vai ser esse risco. Ah, muito bem. Excelente. Ó, gente, a Yane vai estar no Break Connection. Como ela está nos Estados Unidos, ela vai estar online conosco, né? Então, Yane, você vai falar sobre isso? Eu vou falar sobre autismo, mas na verdade, como o congresso é focado em neurociência em geral, eu vou abordar a Uhum. questão da interseção da educação e da saúde e como é importante que os profissionais tanto da saúde que da educação se auxiliem para o melhor suporte daquela criança, com autismo também e com outras condições. Muito bem, gente. Uma médica geneticista. Ah, muito bem. Hoje vocês entenderam o que um médico geneticista faz, o que é um fenótipo, o que é um genótipo, a questão da hereditariedade, ela trouxe aqui, a questão do ambiente, tá? Das mães geladeiras, dos pais geladeiras. Ó, isso não existe, não. Então, hoje foi realmente uma informação muito, muito tremenda, né? Eu gostaria que você desse seu parecer final para nós e nós vamos convidar você para falar mais. Gente, ela também está no Tratado de Psicopedagogia que vai ser lançado agora também. Sim, exatamente. Queria muito agradecer, Ângela, e também todas as pessoas que assistiram. Foi um prazer abordar esse tema tão importante que é o autismo e que existe tanta desinformação. E é realmente uma luz, né, quando a gente consegue obter informações precisas, informações verdadeiras sobre aquilo. E espero muito ter ajudado. Caso tenham dúvidas, questão de consulta também, podem falar comigo. Estou sempre à disposição para tudo isso. E espero que conversemos mais. Muito mais. Eu fico muito feliz, né, que você traga mais novidades para nós, mais esclarecimento, porque esclarecimento é tudo, né? E aí, faz um print nosso aí. Vamos fazer um print. Deixa. Conseguiu fazer o print? Sim, mais uma vez. Ah, Vamos lá. muito Consegui. ótimo. Um beijão para você, muito obrigada, né? E aí tá frio, né? Não, aqui tá quente. Aqui tá Tá? quente, é Flórida. Ah, você tá na Flórida, que legal. Eu vou Olha que ainda coisa subir, boa. mas aqui tá quente. Tá bom. Um beijão para Um você. beijo, até Até mais. breve. Tchau. Tchau. Ah, espera aí que tem uma pessoa que quer dar tchau. Vai lá, tchau. Eu não estou escutando mais. Oi.
Agora Esse eu é o estou. Pedro Henrique, que tem que dar tchau no final de todas as lives. Olha lá. Pedro Henrique! Tchau, bebê! Olha lá. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Até a Beijo. próxima. Gente, que legal, foi ótimo, fabuloso. Tá gravado lá no nosso canal. Não percam. Hoje a Isabel não pôde participar conosco, mas assistiu tudo e depois faz comentário. Tá bom, gente? Então, vamos que tem muita coisa. E o Break Connection, gente, não percam, né? Participe do Break Connection, faça a sua matrícula, faça a sua inscrição, participe, participe. Tudo bem? Vai ser em Recife, Pernambuco. Vamos lá!